Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um hashtag Se Liga na Dica. Hoje nós vamos falar sobre o quê? O temível verbo. Muito bem, muita gente não se dá muito bem com os verbos assim, né? Ai, tem muita coisa para falar sobre verbo, não sei o quê. Mas os verbos, eles são muito importantes para a nossa gramática. Na verdade, é a classe de palavras que mais se flexiona, né? Nós sabemos que ele pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Mas assim, para nós conjugarmos um verbo, por exemplo, vamos relembrar alguns conceitos. Olha só aqui atrás de mim na minha lousinha, eu tenho aqui os pronomes pessoais, né? Do caso reto, então nós temos lá o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, elas. Por que eu coloquei eles aqui? Porque através desses pronomes que nós vamos fazer a conjugação aqui dos verbos, tá? Lembrando que nós temos 3 pessoas, eu, tu, ele e elas, as 3 primeiras pessoas estão aqui no singular, certo? E depois nós, vós, eles e elas são 3 pessoas também, porém elas pertencem ao plural. Então, nós temos aqui o verbo amar, certo? Que é o que nós vamos conjugar agora. E nós temos lá, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Percebam que nós temos aqui, um radical aqui da palavra amar, Ou seja, perceba que esse vai se repetir em todos. O que nós devemos ficar ligados é na terminação aqui dos verbos. Tá certo? Ó, nessa terminação aqui. É elas que vão comandar todas as outras conjugações também. Então, todos os verbos terminados em ar aí, no presente do indicativo, que é o que tá aqui, nós vamos conjugá-los, eles vão ter essa mesma terminação. Então, por exemplo, ó, cantar. Pense em cantar. Então, olha lá, ó. Vamos mudar aqui, ó. Nós temos cantar. Então, nós temos o radical de cantar, nós temos lá cante. Então, ficará, eu canto, pensa só no final, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Ou seja, a terminação que nós precisamos ficar ligadinhos para nós sabermos como faz para conjugar esses verbos, tá bom? Bom, pessoal, os verbos também, eles têm tempos verbais, modos verbais e as formas nominais do verbo. Então, eu vou explicar aqui agora cada um para vocês, tá bom? Antes de falar dos tempos e modos verbais, só uma curiosidade aqui, pessoal, ó. Então, olha aqui, ó. Ele ou ela vai. Nós vamos. Então, não existe nós vai. Para de falar nós vai. É feio. E é gramaticalmente errado, ok? Você está usando o verbo para a pessoa errada. Então, vamos não cabe em ele ou ela. Vamos é só para nós, tá certo? Então, não cabe falar ele ou ela vamos ou nós vai. Isso tá errado, é feio, não se fala, tá bom? Então, nós vamos, ok? Só uma curiosidade aí para ficar. E aí, tem pessoas que falam assim, ah, professora, mas e a gente? A gente vai tá errado? Não, a gente vai tá certo, porque é plural com plural, singular com singular. Então, no plural, nós vamos. No singular, a gente vai. Então, tá tudo certo. Só não misture os dois, que fica, além de feio, errado. Então, pessoal, são 3 modos do verbo, tá? Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é aquele que indica certeza. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou feliz. Olha o verbo aqui, estou. Então, eu estou feliz, uma frase que indica certeza, o verbo também indica certeza. Portanto, modo indicativo, certo? No modo subjuntivo, o verbo, ele vai indicar uma dúvida. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse à festa, me divertiria muito, por exemplo. Então, ó, se eu fosse, é uma dúvida, portanto, o modo subjuntivo. E no modo imperativo, é aquele que dá o conselho, uma ordem, ou faz um convite. Como, por exemplo, assim, ó, arrume seu quarto. Eita, quem nunca escutou uma frase dessa da mãe, hein? Então, olha lá, ó. O verbo arrume, ele está dando uma ordem.
certo? Me empresta sua borracha, por favor? Empresta é um pedido, né? Por favor. Então, assim, em modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, um convite, certo? Então, a gente tem que ficar de olho nesses modos verbais aí pra gente não errar. Mas eles não são difíceis, não. Viram aí que são fáceis. Eu coloquei de modo bem resumido aí, ó, com uma palavra-chave para cada tipo, para que você não esqueça, tá? Indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, imperativo, ordem, pedido, convite, tá bom? Bom, então agora vamos ver sobre as formas nominais do verbo, tá? Também são 3. Então, olha lá, nós temos o infinitivo, nós temos o gerúndio e nós temos o particípio. Bom, vamos falar um pouquinho do infinitivo impessoal para vocês, tá bom? Então, infinitivo, os verbos que terminam em ar, er ou ir. Costumo dizer que é como se fosse a forma original do verbo, né? De se dizer. Então, por exemplo, aqui, ó, andar, comer, vestir. Todos terminados aqui em ar, er ou ir. No gerúndio, a terminação dele tem que ser em NDO. Então, por exemplo, ó, de andar, andando. Olha o NDO aqui, ó. Certo? Comer, comendo, vestir, vestindo. Então, quando termina com essa terminação NDO, nós temos aí um gerúndio, tá bom? E uma dica para vocês não esquecerem do gerúndio é que na própria palavra tem um ND também, né? Então, aí fica como uma dica para vocês, tá bom? E o particípio é aquele que termina em ado ou ido. Então, tem lá andado, comido, vestido. Então, olha a terminação aqui. Coloquei também uma curiosidade sobre o particípio, que quando ele termina, além de ele terminar em ado ou ido, ele também pode aparecer de outra forma, como por exemplo assim, ó, prendido, preso. Preso também, claro que a gente tem que analisar o contexto da frase, do texto e tudo mais, mas aí ele também fica como particípio, tá? Ó, salvado, salvo. Os documentos foram salvos no arquivo X. Então, esse salvo, ele também entra aí como um verbo no particípio, tá bom? Então, eu vou colocar aí para vocês também alguns outros verbos que tem também esse tipo de exemplo para que vocês possam fixar melhor, tá bom? Então, acompanhe aí na próxima telinha. Então, agora nós temos nossos tempos verbais. Então, tá. Então, nós temos aqui de vermelhinho que a gente aprende muito cedo na escola, né? Que é o presente, o pretérito, que algumas pessoas falam passado, né? E futuro. Só que hoje nós vamos ver que esse pretérito e esse futuro, eles têm uma família aí, ó, uma família longa. Então, o pretérito, ele tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos à explicação de cada um deles. Bom, então nós temos aí o modo indicativo, né? Só para lembrarmos, como eu já havia dito, o verbo indica uma certeza, né? Uma realidade. E temos aí o tempo presente, então, que é o que expressa um fato atual, ou seja, é o que está acontecendo no momento. Exemplo, eu moro nesta casa. Momento atual, moro. Presente. Bom, então nós temos agora o pretérito perfeito, né? Expressa um fato ocorrido no momento anterior ou atual e que foi totalmente terminado. Então, assim, além de ter acontecido no passado, ele foi totalmente concluído. Foi uma ação que foi concluída. Então, tem lá um exemplo. Ó, ele comprou os livros ontem. A ação foi concluída no passado. Então, nós temos agora o pretérito imperfeito, aquele que expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Então, nós temos o exemplo lá. Ó. Ela pintava o quadro quando foi interrompida. Ou seja, pintava é o verbo que está no passado, por isso o pretérito. Mas a ação, por algum motivo, ela não foi concluída com sucesso, por isso imperfeito. Ação não concluída. Então, nós temos aqui o pretérito mais que perfeito, que expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Parece um pouco confuso, mas através dos exemplos nós vamos ver que não é. Então, olha lá, ó. Ela já tinha estudado quando chegou o dia da prova. Então, ela já havia feito uma ação quando chegou o dia de uma outra ação. Então, foram 2 fatos terminados, concluídos aí com um sucesso. Por isso, mais que perfeito, certo?
E a outra forma, né, que essa tinha estudado, são dois verbos, por isso uma forma composta, e temos ali com o verbo estudara, que é a forma simples, é como se juntasse os dois em um. Então, tem lá, ó, ela já estudara quando as provas chegaram. A explicação é a mesma, apenas a forma que mudou de composta para simples, ok? Nós temos aí, ó, futuro do presente. Agora vamos à família do futuro. Então, o futuro do presente enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro em relação ao momento atual. Então, nós temos lá o exemplo, ó, ele viajará amanhã. Então, é uma ação que ainda vai acontecer, mas que depende muito desse presente, né? Ó, ele viajará amanhã. Então, eu estou falando hoje dessa frase que vai acontecer ainda no futuro. Agora, nós temos o futuro do pretérito. Como, professor, um futuro que se mistura com o passado? Isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Então, nós temos lá como exemplo, ó, se eu quisesse um doce, compraria este bolo. Então, é um passado que poderia depender da minha ação futura, né? Ó, se eu quisesse um doce, passado, compraria este bolo, que é o futuro. Então, são os dois tempos como se eles estivessem ali unidos para formar a frase, tá bom? Bom, então, só para fecharmos, nós temos aí no infinitivo ainda, né, 3 tipos de conjugação dos nossos verbos. Então, na primeira conjugação, são todos os verbos que terminam em ar, como, por exemplo, aí, falar. Na segunda conjugação, todos os verbos que terminam em ir, no nosso exemplo, beber. E a terceira conjugação, todos os verbos que terminam em ir, como dormir. Nós temos aí a exceção do verbo pôr, porque antigamente se escrevia poer. Então, esse verbo pôr, compor, todos eles, então, ficam na classificação de segunda conjugação, tá bom? Pela história dele, né? Ele veio do verbo poer, tá bom? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês mais uma vez com a nossa aula de hoje. Espero que você já esteja num caso romântico de amor com os verbos, que vocês possam se dar muito bem agora com muitos amores, beijinhos e carinhos, tá bom? Nos tempos, modos verbais e tudo mais, tá? Um grande beijo pra você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal para que você possa receber a notificação de um próximo vídeo em primeira mão, tá bom? Um beijo e até a próxima, meus amores!